Quando pensamos em riqueza, frequentemente a associamos ao sucesso e à segurança. Mas já parou para considerar o que Jesus realmente pensava sobre a riqueza? Imagine por um momento que você pode se aprofundar nos pensamentos de um dos líderes espirituais mais influentes da história. No contexto histórico e bíblico, Jesus viveu em uma época de grandes disparidades econômicas. Seus ensinamentos surgiram em um tempo onde a riqueza podia significar a diferença entre a vida e a morte, e muitas vezes era vista como uma bênção divina. Ao longo dos evangelhos, Jesus aborda diretamente a riqueza em vários versículos. Por exemplo, em Mateus 19:24, ele menciona que é mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. No nosso mundo moderno, as palavras de Jesus sobre a riqueza adquirem novas dimensões. Diante das crises econômicas globais e da crescente desigualdade, seus ensinamentos nos desafiam a refletir sobre nossas prioridades e valores. Será que uma melhor compreensão de suas palavras pode influenciar nossas decisões econômicas e nosso estilo de vida? Este vídeo pretende conectar essas antigas sabedorias com o nosso contexto atual, mostrando como as verdadeiras riquezas podem diferir do que a sociedade moderna promove. Convido você a se perguntar: o que significa realmente ser rico no sentido mais profundo e espiritual? Prepare-se para desafiar suas concepções e talvez para transformar sua compreensão do que é verdadeiramente valioso. Querido ouvinte, convido você a assistir a este vídeo até o final e, se ainda não o fez, inscreva-se e ative as notificações para que o YouTube avise quando publicarmos um novo vídeo. Vamos começar. Número 1. Mateus capítulo 6, versículos 19 a 21. A verdadeira riqueza segundo Jesus. Você já parou para pensar no que Jesus realmente queria dizer quando falava sobre a verdadeira riqueza? Em Mateus 6, 19 a 21, encontramos um dos ensinamentos mais profundos e desafiadores de Jesus sobre este tema. Não ajuntai tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem corroem, e onde ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Estas palavras convidam a uma reflexão profunda sobre nossas prioridades e sobre o que realmente valorizamos na vida. Jesus utiliza a expressão tesouros na terra para simbolizar as posses mundanas. Pense em todas aquelas coisas materiais que acumulamos ao longo da nossa vida: casas, carros, roupas de marca, dispositivos eletrônicos. Todas essas coisas, embora atraentes e desejadas, são efêmeras. Podem oferecer uma satisfação temporária, mas eventualmente perdem seu brilho e valor. Este alerta contra a acumulação excessiva de bens materiais nos faz questionar se realmente estamos investindo nosso tempo e esforço em coisas que perdurarão ou em coisas que inevitavelmente desaparecerão. A vulnerabilidade das riquezas terrenas é outra lição-chave neste trecho. Jesus menciona a traça e a ferrugem como símbolos de deterioração e decomposição. Imagine por um momento como roupas finas podem ser destruídas por traças, ou como metais preciosos podem corroer com o tempo. Essas imagens ressaltam que as posses materiais estão sujeitas à decadência. Além disso, o risco de roubo ilustra a insegurança desses bens. Um dia, você pode ter tudo, e no dia seguinte, pode perder tudo em um instante devido a um roubo ou a uma crise econômica. Essa insegurança e transitoriedade da riqueza material nos faz refletir sobre a verdadeira estabilidade e segurança que buscamos na vida. Em contraste, Jesus nos encoraja a construir tesouros no céu. Aqui, os tesouros celestiais representam valores espirituais e eternos, coisas que não podem ser destruídas nem roubadas.
A fé, a bondade, a compaixão e nosso relacionamento com Deus são exemplos desses tesouros celestiais. Ao contrário das riquezas materiais, esses valores têm uma segurança e durabilidade incomparáveis. Não estão sujeitos à decadência nem ao roubo e são imunes às ameaças e limitações temporais do mundo material. Esses tesouros espirituais não só nos proporcionam uma satisfação duradoura, mas também nos aproximam mais de Deus. As características dos tesouros celestiais nos oferecem uma nova perspectiva sobre o que realmente deveríamos valorizar. Enquanto as riquezas terrenas podem ser atraentes, os tesouros celestiais nos oferecem uma segurança e paz que o dinheiro não pode comprar. Nos convidam a uma mudança de enfoque, do material para o espiritual. Isso não significa que devemos desprezar as coisas materiais, mas sim que deveríamos investir nosso tempo e esforço em aspectos transcendentais da vida, como nossos relacionamentos, nossa fé e nossas ações de bondade. Para o crente, as implicações desse ensinamento são profundas. Desafia-nos a reconsiderar nossas prioridades e a nos perguntar se estamos realmente focando nossa vida no que é verdadeiramente valioso. Jesus nos convida a investir em nossa vida espiritual, a construir um legado de amor, fé e bondade que perdurará muito além da nossa vida terrena. Essa reflexão sobre as verdadeiras prioridades pode nos guiar a uma vida mais significativa e plena, onde a verdadeira riqueza não é medida em termos de dinheiro ou posses, mas em termos de nosso crescimento espiritual e nossa conexão com Deus. Esses ensinamentos de Jesus sobre a riqueza nos oferecem uma orientação para viver uma vida mais equilibrada e centrada no que realmente importa. Desafiam-nos a olhar além das aparências e a buscar uma riqueza que não pode ser medida com dinheiro, mas que enriquece nossas vidas de maneira profunda e duradoura. Refletamos sobre isso e consideremos como podemos aplicar esses ensinamentos em nossa vida diária, para viver com mais propósito e conexão espiritual. Número 2. Mateus capítulo 19, versículo 21. O chamado radical de Jesus. Pense em um momento em que você se encontrou em uma encruzilhada na vida, buscando respostas além do material. Imagine-se como o jovem rico em Mateus 19, 21, aproximando-se de Jesus com a mesma inquietação, querendo saber como alcançar a vida eterna. Jesus não apenas oferece uma resposta, mas propõe um chamado radical que abala as bases de nossa compreensão sobre riqueza e espiritualidade. Este encontro não é simplesmente uma conversa, é um convite a uma transformação profunda. Quando Jesus fala sobre ser perfeito, não se refere a uma perfeição sem defeitos. Em vez disso, está nos chamando a uma maturidade espiritual, a uma dedicação completa a Deus. É como se dissesse: seja pleno em sua fé, comprometido de corpo e alma com os princípios do reino de Deus. Esse tipo de perfeição é uma plenitude que nos leva a viver uma vida em total sintonia com os valores espirituais, além das falhas humanas. Não se trata de ser impecável, mas de ter um coração totalmente entregue. A instrução de Jesus ao jovem rico para vender todas as suas posses e distribuir o dinheiro entre os necessitados é, sem dúvida, um chamado radical. Não se trata apenas de um ato de caridade, é um movimento profundo que busca eliminar qualquer barreira que as riquezas possam criar entre o indivíduo e Deus. Pense nisso. As posses podem se tornar um obstáculo, distraindo-nos e afastando-nos do que realmente importa. A renúncia material que Jesus pede é um passo em direção à verdadeira liberdade espiritual, uma libertação das correntes da riqueza terrena. Neste trecho, Jesus também introduz a ideia de tesouro no céu. Imagine um tesouro que não se desgasta, que não pode ser roubado, que tem um valor eterno. Esse tesouro celestial se acumula através de nossas ações altruístas e desinteressadas. Contraste isso com as riquezas terrenas, que são temporárias e sempre sujeitas à perda.
As ações que realizamos com um coração puro e generoso são as que realmente contam na perspectiva divina. É um investimento no eterno, não no efêmero. O chamado final de Jesus é para segui-lo. Esse chamado vai muito além de simplesmente se desfazer das posses materiais. É um convite a um compromisso pessoal e contínuo com Cristo. Seguir Jesus significa adotar um novo estilo de vida, um que está completamente centrado em seus ensinamentos. Não é um caminho fácil, mas é um que promete uma transformação integral do indivíduo, tanto no material quanto no espiritual. Esse trecho nos desafia a repensar nossa relação com as posses e com Deus. Propõe uma mudança radical em nossas prioridades e valores. Nos convida a uma reorientação completa, onde o material não é o centro de nossa vida, mas ocupa um lugar secundário em nossa busca por uma conexão mais profunda com o divino. Nesse contexto, os ensinamentos de Jesus não são simplesmente palavras antigas. São um chamado para viver de uma maneira que desafia as normas da sociedade moderna. Nos convidam a refletir sobre nossas próprias vidas, a considerar como nossas posses nos afetam e a buscar uma vida mais plena e significativa através da espiritualidade e da fé. A verdadeira riqueza, segundo Jesus, não é medida em bens materiais, é medida em nossa capacidade de amar, de dar, de viver com integridade e fé. É uma riqueza que perdura, que não se corrompe e que nos aproxima mais de nosso propósito divino. À medida que refletimos sobre esses ensinamentos, somos convidados a reconsiderar nossas próprias prioridades e a dar passos em direção a uma vida mais alinhada com os valores do reino de Deus. Número 3. Lucas capítulo 12, versículo 15. A advertência de Jesus sobre a avareza. Imagine por um momento ouvindo Jesus no meio de uma multidão, em uma época em que a riqueza e as posses eram vistas como sinais de bênção divina e sucesso pessoal. Agora, Jesus, com sua voz serena, mas cheia de autoridade, capta a atenção de todos com uma advertência: guardai-vos de toda a avareza. Este conselho não é apenas para seus seguidores imediatos, mas para cada um de nós, vivendo em um mundo onde a acumulação de bens materiais é frequentemente glorificada. A avareza, segundo Jesus, é mais do que simplesmente desejar algo. É um anseio insaciável, um desejo desmedido de possuir mais, que pode turvar nosso julgamento e desviar nossa atenção do que realmente importa. Pense nisso. Quantas vezes nos encontramos querendo mais, sem realmente precisar? Esse desejo constante nos prende em uma armadilha espiritual, afastando-nos de nossas verdadeiras prioridades e valores. Jesus desafia diretamente nossa concepção convencional de sucesso e felicidade. Em uma cultura onde frequentemente medimos nosso valor pelo que temos, Jesus nos convida a refletir sobre o que realmente constitui uma vida plena. A felicidade é realmente sobre acumular bens? Jesus sugere que há muito mais na vida do que simplesmente possuir coisas. Nos encoraja a buscar uma visão alternativa, uma que valorize as coisas que o dinheiro não pode comprar. Para Jesus, a verdadeira natureza da vida não é definida pela abundância de bens. A vida tem um significado que transcende o material. Isso é um chamado para buscar aqueles aspectos mais profundos que definem nossa existência. Relações, propósito, amor e nossa conexão com o divino são as verdadeiras riquezas que devemos perseguir. Jesus não apenas adverte, mas também chama à reflexão e à consciência. Nos instiga a olhar e a guardar, a avaliar constantemente nossas vidas e a manter vigilância contra a avareza. Isso implica fazer um exame crítico de nossas prioridades e valores. Estamos realmente centrados no que importa ou estamos sendo desviados por desejos superficiais? Quando Jesus fala sobre avareza, também está redefinindo nossa ideia de segurança e identidade. Nos adverte contra a busca de segurança nas posses materiais.
Nossa identidade não deve se basear no que possuímos, porque uma felicidade fundamentada no material sempre levará a uma insatisfação perpétua. As coisas podem desaparecer, mas nosso valor e propósito não devem desaparecer com elas. Jesus propõe uma visão alternativa da vida, uma que encontra a verdadeira plenitude em aspectos não materiais. Nos chama a valorizar nosso relacionamento com Deus, a promover a bondade em relação aos outros e a buscar um propósito divino como fonte de significado. No final do dia, é essa conexão espiritual e altruísta que nos proporcionará uma satisfação duradoura e verdadeira. Através desse ensinamento, Jesus nos oferece uma orientação sábia para viver uma vida mais plena e significativa. Nos convida a soltar a pressão de acumular e a focar no que realmente importa. Reflita sobre isso. Em um mundo tão focado no consumo, como você pode realinhar suas prioridades para buscar uma vida mais plena e espiritualmente rica? Esse é o verdadeiro desafio e a bela convite que Jesus nos oferece. Número 4. Lucas capítulo 18, versículo 22. O chamado radical de Jesus ao jovem rico. Imagine-se encontrando com Jesus como o jovem rico em Lucas 18, 22, buscando respostas sobre a vida eterna. Este homem, que seguiu todos os mandamentos desde a sua juventude, se aproxima com uma sinceridade que podemos sentir em suas palavras. Espera que sua devoção e sua vida de observância religiosa sejam suficientes. Mas Jesus, com sua sabedoria infinita, vê além da superfície. Este encontro não é apenas sobre regras, mas sobre o coração e o compromisso genuíno. Quando o jovem afirma ter guardado todos os mandamentos, Jesus o olha com amor e compaixão. Reconhece seu esforço e sua observância externa da lei. Mas Jesus sabe que a verdadeira fé não se trata apenas de cumprir regras, mas de uma transformação interna. Você já se sentiu como se estivesse fazendo tudo certo, mas sentindo que algo está faltando? Jesus sugere que esse algo mais é o que realmente importa. Ele está interessado na disposição interna do coração, nessa entrega total e sincera. Jesus então aponta que ao jovem ainda falta uma coisa. Esta declaração revela uma carência espiritual, uma incompletude que vai além do simples cumprimento da lei. O que falta em nossa entrega espiritual? Às vezes, cumprir com nossas obrigações religiosas não é suficiente para alcançar a vida eterna. É necessário uma transformação completa, uma entrega que vá além do superficial. A instrução radical de Jesus para vender todas as suas posses e dá-las aos pobres não é apenas um ato de caridade. É um chamado para se desprender das amarras materiais, para se libertar de qualquer coisa que possa interpor-se entre nós e Deus. Imagine ter que renunciar a tudo o que possui. Não é fácil, certo? Mas esse ato de desprendimento total é um passo em direção a uma liberdade espiritual que só pode ser encontrada quando deixamos de depender do material. Jesus promete tesouro no céu em troca dessa renúncia material. Esse conceito de tesouro celestial reflete a ideia de que nossas ações terrenas têm repercussões eternas. Os investimentos espirituais que fazemos têm um valor duradouro na perspectiva divina. Em vez de acumular riquezas aqui na terra, Jesus nos chama a buscar essas recompensas eternas, aquelas que não podem ser roubadas nem destruídas. O chamado final de Jesus é claro: vem, segue-me. Isso não é apenas um chamado para renunciar às nossas posses, mas para um compromisso total com Jesus. Implica uma mudança radical em nosso estilo de vida e em nossas prioridades. Nos desafia a colocar Cristo no centro de nossas vidas, a seguir seus ensinamentos com todo o nosso ser. Não é apenas uma renúncia material, mas uma entrega pessoal, um seguimento que transforma toda a nossa existência. Este encontro com o jovem rico nos desafia a reconsiderar nossas próprias prioridades e valores. Estamos buscando segurança em nossas riquezas?
Estamos permitindo que nossas posses definam nossa identidade. Jesus nos convida a uma reorientação completa, a ver além do material e a encontrar nossa verdadeira segurança e propósito nele. As implicações para o discipulado são profundas. O verdadeiro discipulado pode exigir sacrifícios significativos, renunciar ao que mais valorizamos. Seguir a Jesus significa estar disposto a deixar tudo por Ele, a viver uma vida transformada por seu amor e seus ensinamentos. Nos chama a uma vida de entrega total, de compromisso genuíno e de transformação integral. Ao refletir sobre esse encontro, percebemos que o ensino de Jesus continua sendo relevante hoje. Em um mundo que valoriza tanto as posses materiais, somos chamados a olhar além, a buscar uma vida plena e significativa em nosso relacionamento com Deus. Esse chamado radical não é fácil, mas é um convite a viver uma vida que verdadeiramente reflete os valores do reino de Deus. Número 5. Marcos capítulo 10, versículo 25. A metáfora do camelo e da agulha. Já imaginou um camelo tentando passar pelo buraco de uma agulha? Parece impossível, não é? Essa é exatamente a imagem que Jesus usa em Marcos 10, 25 para descrever a dificuldade que um rico tem para entrar no reino de Deus. Esta metáfora hiperbólica não é casual, mas busca enfatizar de maneira poderosa o que parece ser uma tarefa praticamente insuperável. O buraco da agulha provavelmente se refere a uma abertura muito estreita nas muralhas das cidades antigas, por onde mal podia passar uma pessoa, e muito menos um animal tão grande como um camelo. Ao escolher esse animal, Jesus acentua a improbabilidade da ação, captando nossa atenção e nos fazendo refletir profundamente. Jesus não está condenando a riqueza em si mesma. Ele não está dizendo que ter dinheiro ou posses seja algo inerentemente ruim. O que Jesus está criticando é o apego desmedido a essas posses, essa tendência humana de deixar que a riqueza se torne o centro de nossas vidas. Você já sentiu que as coisas materiais estão tomando um lugar muito importante em sua vida? Essa é a advertência de Jesus, que as riquezas podem se tornar um obstáculo para a nossa fé se permitirmos que elas desloquem Deus de seu lugar preeminente. A luta dos ricos com a fé é um tema recorrente nos ensinamentos de Jesus. Ter abundância material pode facilmente gerar uma falsa sensação de segurança. Nos faz sentir autossuficientes, como se não precisássemos de mais nada. Mas essa autossuficiência pode nos afastar de Deus, fazendo-nos esquecer nossa necessidade constante dele. Em tempos de abundância, é fácil esquecer que tudo o que temos é um presente de Deus e que, em última instância, dependemos completamente da sua graça. O reino de Deus, segundo Jesus, requer uma dependência total em Deus. Não se trata de quanto possuímos, mas de nossa atitude em relação ao que temos. A entrada no reino está mais relacionada com a humildade e a renúncia do que com a acumulação de riquezas. Como podemos então, com nossas riquezas, entrar no reino de Deus? A metáfora do camelo e da agulha não implica uma impossibilidade absoluta, mas uma dificuldade extrema. Requer uma transformação profunda, uma mudança radical de perspectiva e prioridades. Jesus desafia diretamente as convenções sociais de seu tempo e também as nossas. Questiona a mentalidade que equipara a riqueza com sucesso ou favor divino. Nos apresenta uma perspectiva alternativa que valoriza a humildade e a dependência de Deus acima da acumulação de riquezas. Nos convida a reconsiderar o que é realmente importante na vida e a não perseguir a riqueza como um objetivo primordial. Esse chamado à transformação é um convite para soltar o controle sobre nossas posses, para reconhecer que a verdadeira segurança não está no dinheiro ou nas coisas materiais, mas em nosso relacionamento com Deus. É um desafio a deixar que Deus ocupe o primeiro lugar em nossas vidas, acima de qualquer coisa que possuamos.
Os valores do reino de Deus, conforme Jesus os ensina, destacam a humildade e a generosidade. Fazer parte do reino implica confiar plenamente em Deus e viver de uma maneira que reflita essa confiança. Significa ser generoso com o que temos e buscar sempre o bem dos outros. Em um mundo onde a riqueza e o materialismo frequentemente são vistos como os maiores sucessos, Jesus nos chama para uma vida diferente, uma vida de humildade, generosidade e confiança em Deus. Reflita sobre este ensinamento de Jesus e pense em como pode aplicar esses princípios em sua vida diária. Que mudanças você poderia fazer para garantir que seu relacionamento com Deus esteja no centro de sua vida, acima de suas posses materiais? Este é o desafio e o convite que Jesus nos faz, a viver com uma perspectiva eterna, buscando tesouros no céu e não na terra. Número 6, Provérbios capítulo 23, versículos 4 e 5. A fugacidade das riquezas. Não te afanes por fazer-te rico. Essas palavras do livro de Provérbios nos atingem com uma clareza inegável. Elas nos alertam contra o desejo desmedido de acumular riquezas, sugerindo que dedicar tanta energia e esforço para obter bens materiais é, no melhor dos casos, imprudente. Vivemos em um mundo que muitas vezes mede o sucesso pela quantidade de coisas que possuímos, mas este provérbio nos convida a questionar essa noção. Será que realmente vale a pena gastar nossas vidas perseguindo algo tão efêmero? Seja prudente e desista. Aqui somos aconselhados a adotar a prudência como um valor central em nossas vidas. A prudência não é apenas uma qualidade desejável, é essencial. Ela nos ajuda a tomar decisões financeiras e de vida com discernimento. Note, não se trata de rejeitar completamente as riquezas, mas de saber quando parar. A sabedoria está em reconhecer que há um limite e que a obsessão por acumular mais pode nos levar por um caminho destrutivo. Deve pôr seus olhos nas riquezas, sendo nenhuma. Esta pergunta retórica nos obriga a refletir sobre o verdadeiro valor das riquezas. Que significado real têm as posses materiais se, no final, elas não nos proporcionam uma satisfação duradoura? As riquezas podem parecer importantes, mas muitas vezes são ilusórias, vazias de significado profundo. Elas nos convidam a olhar além do superficial e a buscar o que realmente importa na vida. As riquezas se farão asas como asas de águia. Que poderosa é essa metáfora! Ela nos mostra o quão voláteis e transitórias podem ser as riquezas materiais. Um dia, você pode ter tudo o que deseja, e no dia seguinte, isso pode desaparecer. Quantas vezes ouvimos histórias de pessoas que perdem tudo de um momento para o outro? Essa imagem das riquezas voando para o céu nos lembra que não temos controle sobre elas a longo prazo. E ali vão, voando para o céu. As riquezas escapam do nosso controle, deixando-nos com a futilidade de ter baseado nossa segurança e felicidade nelas. Isso nos faz questionar se realmente podemos encontrar estabilidade em algo tão instável. Este provérbio sugere que nossa identidade e felicidade não devem depender do que possuímos, mas de algo muito mais profundo e duradouro. Como um todo, Provérbios 23 nos oferece uma perspectiva equilibrada sobre a vida e as posses. Nos lembra que há aspectos na vida que são muito mais importantes do que a acumulação de bens materiais. Buscar significado e satisfação em algo além do material nos leva a uma vida mais plena e rica em valores verdadeiros. Nos convida a ver a vida de maneira holística, onde a prosperidade econômica é apenas uma parte e não o todo. Então, ao refletirmos sobre essas palavras, pensemos em nossas próprias vidas. Estamos dedicando tempo e energia demais para perseguir riquezas? Estamos valorizando nossas posses mais do que nossos relacionamentos e nossa espiritualidade?
Este provérbio nos convida a reconsiderar nossas prioridades, a buscar uma vida que valorize mais o eterno e o significativo. Nos chama a viver com sabedoria, prudência e uma compreensão profunda do que realmente importa. Número 7. Lucas capítulo 12, versículos 33 e 34. Generosidade e prioridades do coração. Vender nossas posses e dar esmola. É um chamado radical que Jesus nos faz em Lucas 12:33. Este mandamento não é apenas uma sugestão. É um convite para renunciar ativamente à nossa dependência dos bens materiais. Pense nisso por um momento. Quantas vezes nos agarramos às nossas posses como se nossa segurança e felicidade dependessem delas? Jesus nos desafia a mudar essa mentalidade, a nos comprometer com a ajuda aos necessitados e a reavaliar nossas noções de segurança e riqueza. Jesus introduz a ideia de bolsas que não se envelhecem, uma metáfora poderosa para falar sobre o investimento em valores eternos e espirituais. Enquanto os investimentos terrenos podem deteriorar-se e perder valor com o tempo, os investimentos no reino de Deus são duradouros e valiosos para sempre. Imagine fazer um investimento que nunca perde seu valor, que não é afetado pelas flutuações do mercado ou pelas crises econômicas. Isso é o que Jesus nos promete quando agimos com generosidade e com um coração disposto a dar. O tesouro celestial é descrito como inesgotável. Não está sujeito a depreciação ou perda, e seu valor transcende o material. Isso nos leva a considerar a permanência e o valor duradouro dos nossos investimentos espirituais. Enquanto as riquezas materiais podem ser roubadas ou destruídas, as riquezas espirituais estão seguras e protegidas. Nos lembra que há uma forma de riqueza que não pode ser medida em termos monetários, mas que tem um impacto eterno em nossas vidas e na vida dos outros. Jesus enfatiza a segurança do tesouro celestial ao dizer que nem o ladrão chega, nem a traça corrói. Isso contrasta fortemente com a vulnerabilidade das riquezas terrenas que estão sempre expostas a ameaças e corrupção. Os investimentos no reino de Deus estão protegidos das ameaças mundanas. Nos dá uma segurança que vai além da proteção física, uma segurança baseada em nossa relação com Deus e em nossa fé. Onde está teu tesouro, ali também estará teu coração. Esta declaração de Jesus nos convida a refletir sobre nossas prioridades e afetos. Nossas ações e escolhas revelam o que realmente valorizamos. Se nossas riquezas estão no céu, nosso coração também estará lá. Isso nos desafia a avaliar onde estamos investindo nosso coração e se nossas ações estão alinhadas com nossos valores espirituais. Reorientar nossas prioridades é essencial. Jesus nos desafia a reconsiderar o que consideramos valioso e a alinhar nossas ações com nossos valores espirituais. A verdadeira riqueza não se mede em termos de acumulação de bens, mas em termos de impacto eterno. Esta perspectiva nos convida a uma transformação na forma como vemos e usamos nossos recursos materiais, promovendo uma vida que busca primeiro o reino de Deus e sua justiça. Para o discípulo de Cristo, a generosidade é uma característica essencial. Desprender-se do material não é apenas um ato de caridade, mas parte do nosso caminho espiritual. O discipulado envolve uma reavaliação constante de nossas prioridades, desafiando-nos a viver de uma maneira que reflita os valores do reino de Deus. Nos convida a viver com uma generosidade radical, reconhecendo que nossa verdadeira segurança e riqueza estão em Deus. Em resumo, Jesus nos chama a uma vida de generosidade e a priorizar o eterno sobre o temporal. Nos desafia a investir no reino de Deus, a valorizar o que tem um impacto duradouro e a viver de uma maneira que reflita seu amor e sua justiça. Este é o verdadeiro tesouro, um que não se envelhece, não se corrompe e que está seguro no céu. Número 8. Provérbios capítulo 11, versículo 28.
Confiança enganosa versus renovação justa. Você confia em suas riquezas para se sentir seguro? Em Provérbios 11, 28, somos advertidos sobre os perigos de basear nossa segurança na prosperidade econômica. A dependência exclusiva do material é instável e arriscada. A Bíblia nos lembra que as riquezas podem falhar a qualquer momento. A estabilidade que acreditamos ter ao confiar no dinheiro é ilusória. O provérbio diz claramente que quem confia em suas riquezas cairá. Esta queda não é apenas uma possibilidade, é uma consequência inevitável. Imagine construir sua vida sobre uma base que pode desmoronar a qualquer momento. É como edificar uma casa sobre areia. A queda pode ser repentina e devastadora. A fragilidade de uma vida construída sobre a riqueza material se torna evidente em tempos de crise. Mas Provérbios não apenas adverte, também oferece esperança. Contrasta essa confiança no material com a vida dos justos. Enquanto os que dependem de suas riquezas enfrentam uma queda, os justos são comparados a uma folhagem que reverdece. Esta imagem é poderosa. Evoca ideias de vitalidade, saúde e renovação constante. Os justos experimentam um processo contínuo de crescimento e florescimento espiritual, independentemente das circunstâncias. A temporalidade das riquezas se opõe à durabilidade da justiça. As riquezas são efêmeras e vulneráveis a mudanças externas. Um mau negócio, uma crise econômica e tudo pode desaparecer. Em contraste, a vida justa fornece uma base sólida e estável. A prosperidade espiritual que acompanha a justiça é mais duradoura e satisfatória do que qualquer riqueza material. O provérbio também sugere que os justos experimentam um crescimento constante. Esta imagem de reverdecimento implica um processo de renovação e regeneração espiritual. Enquanto a riqueza pode flutuar e desaparecer, a justiça e a integridade permitem um bem-estar que não depende das circunstâncias externas. Os justos florescem como uma árvore bem enraizada, resistente e adaptável frente a qualquer desafio. A verdadeira segurança, segundo Provérbios, não se encontra nas riquezas. A confiança em Deus e uma vida justa são as verdadeiras fontes de estabilidade. A integridade e a fé são fundamentais para uma vida próspera e segura. Este provérbio nos convida a refletir sobre onde estamos colocando nossa confiança e segurança. Nas riquezas que podem desaparecer, ou na justiça e na fé em Deus que proporcionam uma base firme e duradoura. Ao refletir sobre essas palavras, pensemos em nossas próprias vidas. Onde estamos buscando segurança? No material e efêmero, ou no espiritual e eterno? A sabedoria de Provérbios nos convida a reconsiderar nossas prioridades e a buscar uma segurança que transcende o material. Nos desafia a construir nossas vidas sobre a justiça, a fé e a integridade, valores que realmente importam e que oferecem uma verdadeira segurança em um mundo em constante mudança. Número 9. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. O amor ao dinheiro como raiz do mal. O amor ao dinheiro, diz Paulo, em 1 Timóteo 6,10, é a raiz de todos os males. Isso não significa que o dinheiro em si seja ruim, mas que o amor excessivo por ele pode nos levar por caminhos escuros. Você já se perguntou por que tantas pessoas parecem estar presas em um ciclo de avareza e descontentamento? Paulo sugere que a ganância é um problema fundamental, capaz de gerar uma série de problemas morais e espirituais. Esse amor desmedido pelo dinheiro pode distorcer nossas prioridades e valores. Há uma conexão direta entre a ganância e a perda da fé. Quando nosso desejo por riqueza se torna excessivo, ele pode competir com nossa devoção a Deus. É como tentar servir a dois senhores ao mesmo tempo, algo que Jesus também advertiu. Esse foco obsessivo no material pode nos levar a negligenciar o espiritual, corroendo nossa fé pouco a pouco.
É fácil se deixar levar pela promessa de segurança e felicidade que o dinheiro parece oferecer, mas Paulo nos lembra que essa promessa é ilusória. As consequências da ganância são dolorosas. Paulo menciona que aqueles que buscam riquezas de forma obsessiva são traspassados por muitos tormentos. Isso significa que a busca desenfreada por dinheiro não leva à satisfação, mas sim ao sofrimento. Pense em todas as histórias de pessoas que, ao alcançar grandes riquezas, descobrem que sua felicidade não aumenta, mas que se sentem mais vazias e solitárias do que nunca. A ganância pode causar uma série de efeitos negativos profundos, tanto em nossas vidas pessoais quanto em nossos relacionamentos. O dinheiro pode se tornar um ídolo se não tivermos cuidado. Paulo sugere que o amor ao dinheiro pode deslocar Deus do centro de nossas vidas. Isso é uma forma de idolatria, onde elevamos as riquezas acima dos valores eternos. É um perigo espiritual real, porque nossa perspectiva se desequilibra e começamos a valorizar mais o material do que o divino. É crucial manter uma perspectiva equilibrada sobre nossas posses materiais e lembrar que nossa verdadeira segurança e propósito estão em Deus. Este aviso de Paulo é universal. Não importa quem você é ou onde vive, ninguém está isento do perigo do amor excessivo ao dinheiro. Esta verdade transcende contextos sociais, econômicos e culturais. Todos somos chamados a refletir sobre nossa relação com o dinheiro e as posses. Como manejamos nossas finanças? Qual lugar o dinheiro ocupa em nossas vidas? Esta introspecção é necessária para evitar cair na armadilha da ganância. Para a vida cristã, as implicações deste ensinamento são profundas. Paulo sublinha a importância de manter nossa fé como prioridade sobre os ganhos materiais. Isso requer vigilância constante contra a tentação da ganância. Nossa verdadeira riqueza não se encontra no dinheiro, mas em nossa relação com Deus e nos valores espirituais que cultivamos. Ele nos convida a reavaliar nossas prioridades e a focar no eterno em vez do temporal. Paulo nos chama a viver com uma perspectiva correta sobre o dinheiro. Ele nos adverte sobre os perigos do amor excessivo ao dinheiro e nos guia para uma vida centrada em Deus e em valores duradouros. É um lembrete de que a verdadeira satisfação e segurança não estão nas riquezas materiais, mas em uma vida de fé e justiça. Onde está seu coração? Nas riquezas temporais ou nas promessas eternas de Deus? Esta é a pergunta crucial que cada um de nós deve responder. Número 10. Tiago, capítulo 1, versículo 11. A fugacidade da riqueza. Você já observou como a grama seca sob o sol abrasador? Tiago usa essa imagem natural para ilustrar uma verdade espiritual profunda. O sol, com seu calor intenso, representa as provas e desafios da vida, enquanto a grama simboliza nossa vida e, em particular, nossa prosperidade material. É uma metáfora que estabelece o tom para refletirmos sobre a temporalidade da riqueza. Imagine esse processo gradual, mas inevitável. O sol seca a grama e faz cair sua flor. No início, a grama é verde e cheia de vida, mas com o tempo, ela murcha. Esse processo nos lembra que a beleza e a vitalidade iniciais são efêmeras. Da mesma forma, nossa prosperidade e bens materiais podem parecer duradouros, mas na realidade são transitórios. A beleza de sua aparência perece, diz Tiago. Essa frase destaca como a beleza exterior e o esplendor que valorizamos tanto são temporais. O que hoje parece atraente e valioso, amanhã pode desaparecer rapidamente. Isso nos leva a uma conexão entre a aparência externa e a fragilidade da riqueza. Às vezes, confiamos tanto no que vemos e possuímos, sem perceber que essas coisas são tão frágeis quanto a flor da grama sob o sol. Tiago estende essa metáfora ao destino daqueles que confiam em suas riquezas. Sugere que o rico murchará de maneira semelhante à grama. Isso implica que a confiança na prosperidade material é ilusória. A riqueza pode nos dar uma falsa sensação de segurança, mas no final,
é tão vulnerável às vicissitudes da vida quanto qualquer outra coisa. O aviso é claro: não coloque sua confiança no material, porque é fugaz. A metáfora se torna ainda mais poderosa quando Tiago menciona que o murchamento ocorre no meio de seus empreendimentos. Isso sugere que a decadência pode ocorrer mesmo durante períodos de atividade e sucesso aparente. Você pode estar no auge de sua carreira, alcançando grandes feitos, e ainda assim tudo pode desmoronar. A ocupação com assuntos materiais não garante segurança. A imprevisibilidade e a fragilidade da prosperidade material se tornam evidentes, lembrando-nos de que nada neste mundo é completamente seguro. Este versículo serve como um aviso contra a dependência excessiva da riqueza. Tiago nos convida a buscar uma base mais sólida para a nossa vida. A verdadeira segurança não se encontra nas posses materiais, mas em algo mais duradouro. Nos desafia a refletir sobre nossas prioridades e valores. Estamos construindo nossas vidas sobre uma base sólida ou sobre algo que pode desaparecer a qualquer momento? Embora Tiago não mencione explicitamente os valores eternos, o contraste está implícito. A riqueza material é efêmera, mas há uma riqueza ou segurança que não se murcha. Nos convida a considerar a importância dos aspectos espirituais e eternos da vida. A prosperidade material pode ser passageira, mas os valores espirituais são duradouros. Este versículo propõe uma reavaliação do que realmente consideramos valioso. Assim, enquanto você reflete sobre essas palavras, pense em como aplicá-las em sua vida. Onde você está colocando sua confiança? Nas riquezas que podem desaparecer ou em algo mais sólido e eterno? Tiago nos chama a uma vida de sabedoria, onde reconhecemos a natureza efêmera da prosperidade material e buscamos o que tem um valor duradouro. Número 11. Mateus capítulo 16, versículo 26. O valor incomensurável da alma. Você já se perguntou o que significa realmente ganhar o mundo e perder a sua alma? Em Mateus 16, 26, Jesus nos apresenta essa poderosa paradoxa. Imagine alcançar todos os sucessos e riquezas que o mundo pode oferecer, mas à custa de algo muito mais valioso: sua alma. Este versículo nos convida a refletir profundamente sobre nossas prioridades e o que estamos dispostos a sacrificar em nossa busca pelo sucesso material. O valor da alma é incomparável. Jesus nos pergunta retoricamente: o que pode uma pessoa dar em troca de sua alma? Essa pergunta sugere que a alma tem um valor que transcende qualquer riqueza material. Não há nada neste mundo que possa equivaler ao valor espiritual de uma pessoa. Nossa integridade espiritual, nossa conexão com Deus, é o bem mais precioso que temos. Isso nos leva a questionar nossas prioridades na vida. Estamos valorizando o que é correto? A salvação e a integridade da alma devem ser nossa máxima prioridade. Isso não significa que o sucesso material seja ruim em si mesmo, mas devemos reavaliar nossas metas e aspirações. Um equilíbrio que favoreça o espiritual sobre o material nos ajudará a manter o caminho certo. Jesus também nos alerta contra a avareza e a idolatria material. A busca desenfreada por riquezas pode nos levar à idolatria, deslocando Deus do centro de nossas vidas. A avareza pode ser uma armadilha que nos afasta dos valores eternos e nos faz sacrificar o que realmente importa por ganhos temporários. Devemos estar atentos a esse perigo e manter nossas prioridades alinhadas com nossos valores espirituais. Esse ensinamento é um convite à autorreflexão. Cada um de nós deve avaliar constantemente nossas prioridades e decisões de vida. O que estamos perseguindo? Como nossas escolhas afetam nossa alma? Esse exame constante de nossos motivos e ações nos ajudará a manter um equilíbrio saudável entre o material e o espiritual. Jesus nos chama a adotar uma perspectiva eterna e não temporal. As decisões que tomamos devem ser consideradas a partir de uma perspectiva de eternidade.
Os ganhos materiais são efêmeros, enquanto o valor da alma é eterno. Devemos promover uma visão a longo prazo que transcenda a vida terrena e nos concentre no que realmente importa. Além disso, este versículo questiona os valores sociais predominantes. A sociedade frequentemente prioriza o sucesso material, mas Jesus nos convida a reconsiderar o que significa realmente ter sucesso. Critica uma cultura que valoriza mais as posses do que a integridade espiritual. Precisamos de uma contracultura baseada em valores eternos, que nos permita reavaliar o que consideramos sucesso. Refletir sobre essas palavras de Jesus nos desafia a viver de uma maneira que priorize o eterno sobre o temporal. Nos chama a valorizar nossa alma acima de qualquer riqueza material, buscar uma vida de integridade espiritual e questionar constantemente nossas prioridades. Esse é o verdadeiro sucesso. Viver de acordo com os valores do reino de Deus e manter nossa alma intacta e em paz com Ele. Número 12, Provérbios capítulo 28, versículo 6. A integridade sobre a riqueza. Já pensou no que realmente significa ser íntegro? Em Provérbios 28, 6, é dito que é melhor ser pobre e ter integridade do que ser rico e desonesto. Este versículo desafia diretamente a noção comum de que o sucesso é medido pela riqueza. Nos convida a reavaliar o que consideramos verdadeiramente valioso na vida. A integridade pessoal, a coerência entre nossas ações e princípios, é apresentada como muito mais valiosa do que qualquer quantidade de posses materiais. Observe o contraste estabelecido por este provérbio. Um pobre íntegro é considerado moralmente superior a um rico que segue um caminho desonesto. Isso nos diz que a integridade traz consigo uma forma de riqueza espiritual que nenhuma quantidade de dinheiro pode comprar. A riqueza material combinada com falta de integridade é vista negativamente, sugerindo que não é apenas o dinheiro que importa, mas como o obtemos e o que fazemos com ele. Vamos falar sobre o que realmente significa ter integridade. Integridade implica ser coerente entre o que dizemos e o que fazemos, viver de acordo com nossos princípios. É uma qualidade fundamental do caráter, associada à retidão e honestidade. Ter integridade significa que nossas ações refletem nossas palavras e que vivemos com um senso profundo de justiça e moralidade. Agora pense no caminho duplo mencionado no provérbio. Isso se refere à falta de honestidade ou hipocrisia, a viver de maneira desonesta enquanto fingimos ser algo que não somos. A duplicidade é implicitamente condenada, independentemente dos resultados materiais que possa produzir. Não importa quanto dinheiro você tenha, se o obteve de maneira desonesta, sua integridade continua sendo mais importante. Este provérbio nos leva a considerar a verdadeira medida do valor pessoal. Sugere que devemos valorizar o caráter acima das posses. Desafia a tendência de julgar as pessoas por seu status econômico, promovendo uma avaliação baseada em qualidades morais e éticas. É um chamado para ver além do superficial e reconhecer a verdadeira riqueza na integridade e na retidão. Na nossa vida prática e espiritual, este provérbio nos anima a priorizar a integridade em nossas decisões diárias. Lembra-nos de que a pobreza material não é um obstáculo para a riqueza espiritual. Convida a uma reflexão profunda sobre nossos valores pessoais e sociais e nos desafia a viver de maneira que nossas ações reflitam nossos princípios mais elevados. Esta mensagem de Provérbios 28:6 também se alinha com outros ensinamentos bíblicos sobre justiça e bondade. Reforça a ideia de que a riqueza espiritual é superior à material e se conecta com temas mais amplos de ética e moralidade nas Escrituras. Nos chama a viver com um senso profundo de justiça, a valorizar a integridade acima da riqueza e a buscar uma vida que reflita os princípios do reino de Deus. Então, enquanto reflete sobre essas palavras, pergunte-se: estou vivendo com integridade?
Valorizo o caráter acima das posses materiais? Este provérbio nos desafia a reconsiderar nossas prioridades e a buscar uma vida de integridade e justiça. Em última análise, nos lembra que a verdadeira riqueza não é medida em termos materiais, mas na qualidade do nosso caráter e na coerência de nossas ações com nossos princípios. Número 13. Lucas capítulo 16, versículo 13. A lealdade exclusiva. Deus versus a riqueza. Você sabe, Jesus realmente nos desafia quando diz: nenhum servo pode servir a dois senhores. Isso não é apenas um aviso, mas um princípio universal sobre lealdades divididas. Imagine tentar agradar a dois chefes com demandas completamente opostas. Não é possível, certo? Jesus enfatiza que não podemos servir plenamente a duas autoridades opostas. O conceito de servir aqui implica uma dedicação total e submissão a uma autoridade. Pense nas emoções e lealdades envolvidas. Jesus menciona amor e ódio, estima e desprezo. Estas são emoções intensas e contrastantes que refletem uma polarização inevitável quando tentamos dividir nossas lealdades. Essa tensão interna e contradições não são apenas desgastantes, mas também nos afastam de um caminho claro e decidido. Jesus identifica especificamente Deus e as riquezas como esses dois senhores em conflito. É uma dicotomia clara entre valores espirituais e materiais. A riqueza é personificada aqui como uma autoridade que demanda nosso serviço e lealdade. Percebe o quão impactante isso é? Jesus está nos dizendo que as riquezas podem ser tão exigentes quanto um Deus falso. E falando sobre materialismo, Jesus critica severamente o afã excessivo pela prosperidade material. Nos adverte sobre o perigo de permitir que as riquezas ocupem um lugar central em nossa vida. Perseguir a riqueza pode competir diretamente com nossa devoção a Deus. Isso nos faz questionar implicitamente se realmente acreditamos que a riqueza pode nos proporcionar satisfação completa. Spoiler, não pode. Então, o que fazemos com este aviso? Jesus nos chama a uma escolha clara e decisiva em favor de Deus. Ele nos diz que o serviço a Deus deve ser exclusivo e prioritário. A verdadeira plenitude, segundo Jesus, encontra-se na devoção a Deus, não nas posses materiais. Esta é uma mensagem coerente com muitos dos seus outros ensinamentos, onde sempre coloca Deus em primeiro lugar em todos os aspectos da vida. Isso não é apenas teoria. Tem implicações práticas para a nossa vida diária como crentes. Nos convida a refletir sobre nossas prioridades pessoais e como usamos nossos recursos. Estamos avaliando constantemente nossa relação com as posses materiais? Jesus nos promove um estilo de vida centrado em Deus, onde as riquezas são secundárias. No final das contas, Jesus nos desafia a viver com uma lealdade exclusiva a Deus. Ele nos adverte sobre os perigos de tentar servir a dois senhores e nos convida a encontrar a verdadeira satisfação e propósito na nossa devoção a Ele. Este é um chamado para viver uma vida de integridade e coerência, onde nossos valores espirituais orientam nossas decisões e ações. Número 14. Marcos capítulo 8, versículo 36. O valor da alma frente aos ganhos mundanos. Qual é o valor de ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Jesus nos apresenta essa pergunta em Marcos 8:36, e seu propósito é claro. Nos convida a refletir sobre o verdadeiro valor do sucesso mundano, em comparação com o bem-estar espiritual. A palavra aproveitará, aqui, implica uma busca por benefícios ou vantagens. É como se Jesus nos perguntasse: de que adianta acumular riquezas, fama ou poder se no processo perdemos o que há de mais valioso, nossa alma? Pense nisso. Ganhar o mundo inteiro pode se referir a alcançar o máximo sucesso em termos materiais, ter dinheiro, reconhecimento, influência. Mas perder a alma implica um deterioramento ou afastamento espiritual. É uma paradoxa poderosa, não é?
nos faz questionar o valor real das conquistas terrenas se elas têm um custo espiritual tão alto. Essa contradição entre o sucesso terreno e a integridade espiritual é profunda e nos desafia a reconsiderar nossas prioridades. Jesus distingue claramente entre as conquistas externas e o estado interno da alma. O mundo exterior representa nossas conquistas materiais, mas o mundo interior, a alma, é nossa verdadeira essência e nossa relação com Deus. O que significa realmente para você ter sucesso? Jesus sugere que a verdadeira essência e valor de uma pessoa residem no espiritual, não no que podemos acumular ou mostrar exteriormente. Em sua advertência, Jesus nos chama a não priorizar exclusivamente as metas e conquistas externas. Esquecer o aspecto espiritual e nossa conexão com Deus pode nos levar a uma perda significativa. Focar apenas no exterior é perigoso porque as conquistas mundanas são efêmeras. Hoje podem estar aqui e amanhã desaparecer. Comparadas com o espiritual, que é duradouro e eterno, as conquistas materiais perdem seu brilho. Este versículo também é um convite à autorreflexão. Nos desafia a considerar o que é verdadeiramente valioso e duradouro. Estamos equilibrando nossas vidas entre o material e o espiritual? Que importância damos à nossa relação com Deus? Estas são perguntas cruciais que devemos nos fazer. Jesus nos insta a reavaliar nossas prioridades e a focar no que realmente importa. Então, enquanto reflete sobre essas palavras, pense em como está vivendo sua vida. Você está buscando conquistas materiais à custa do seu bem-estar espiritual? Está dedicando tempo para cultivar sua relação com Deus? Este versículo nos desafia a buscar um equilíbrio, a não nos deixar consumir pelo mundo exterior, mas a nutrir nosso mundo interior. Porque no final das contas, ganhar o mundo inteiro não faz sentido se perdermos o que há de mais valioso que temos: nossa alma. Número 15. 1 João capítulo 2, versículos 15 e 16. O rejeição ao amor mundano e a devoção a Deus. Não ameis o mundo nem as coisas que estão no mundo. Por que João nos dá essa exortação tão direta? Em 1º de janeiro de 2015, estabelece-se uma distinção clara entre o mundo e os valores divinos. O mundo, nesse contexto, refere-se aos valores, princípios e desejos que se opõem aos de Deus. Existe um conflito inerente entre o amor ao mundo e o amor a Deus. Não podemos abraçar ambos. Devemos escolher onde colocamos nossa lealdade e nosso coração. A incompatibilidade entre o amor ao mundo e o amor ao Pai é um ponto crucial aqui. Amar os valores mundanos interfere diretamente na nossa relação com Deus. Isso implica que a devoção a Deus requer uma rejeição consciente dos valores mundanos. Não podemos servir a dois senhores, e o amor ao mundo e o amor a Deus não podem coexistir em harmonia. É um chamado para avaliar seriamente nossas prioridades e fazer uma escolha clara. João identifica 3 elementos principais que constituem tudo o que há no mundo: os desejos da carne, os desejos dos olhos e a vaidade da vida. Esses elementos encapsulam os impulsos e apetites egoístas, a cobiça e a luxúria, e o orgulho e a ostentação. Os desejos da carne referem-se aos impulsos egoístas que surgem de nossa natureza humana caída, uma tendência para o pecado. Os desejos dos olhos implicam um desejo insaciável pelo visual e material, uma fixação no externo e superficial. E a vaidade da vida refere-se à busca por reconhecimento e admiração dos outros, uma preocupação excessiva com o status e a aparência. Esses desejos e atitudes não provêm de Deus, mas do mundo. João estabelece uma clara distinção entre o que é de Deus e o que é do mundo.
Esses desejos são características de um sistema de valores caído e seguir esses desejos nos afasta de Deus. É um alerta claro e contundente. Devemos estar atentos para não nos deixar seduzir pelos valores mundanos. O trecho serve como um aviso contra a idolatria do mundano. É instado aos crentes a fazer uma escolha consciente entre os valores do mundo e a devoção a Deus. Seguir os desejos mundanos é uma forma de idolatria, de colocar algo acima de Deus em nossas vidas. É essencial viver de acordo com os princípios divinos e não se deixar levar pelo superficial e efêmero do mundo. João nos chama a viver com um foco claro e decidido em Deus. Essa mensagem não é apenas um aviso, mas uma orientação para manter nossa vida centrada no que realmente importa. Apesar da seriedade do tema, o tom não é condenatório, mas sim instrutivo. Nos guia para uma vida centrada em Deus, onde nossas decisões e prioridades refletem nossos valores mais profundos. Então, enquanto refletimos sobre essas palavras, pensemos em nossas próprias vidas. Estamos amando o mundo mais do que amamos a Deus? Estamos deixando que os desejos da carne, dos olhos e a vaidade da vida guiem nossas ações? Este é um chamado para reavaliar nossas prioridades, para centrar nossa devoção em Deus e viver de acordo com seus princípios. Porque, no final das contas, o que realmente importa é nossa relação com Deus e como refletimos seus valores em nossa vida diária. Número 16. Mateus capítulo 6, versículo 24. A incompatibilidade entre servir a Deus e as riquezas. Jesus é muito claro ao dizer que não se pode servir a dois senhores. Esta mensagem é direta e contundente, deixando claro que a lealdade e a devoção não podem ser divididas. Quando falamos em servir, estamos falando de uma dedicação total, de uma entrega absoluta. Imagine tentar satisfazer duas demandas completamente opostas. Não é possível fazer isso sem que surjam conflitos. Este princípio estabelece a base para tudo o que Jesus ensina sobre a relação entre Deus e as riquezas. Tentar servir a dois senhores leva inevitavelmente a conflitos emocionais e psicológicos. Jesus menciona dois pares de emoções opostas: aborrecer e amar, estimar e menosprezar. Essas emoções sublinham a polaridade das lealdades divididas. É impossível manter uma lealdade equitativa em relação a dois amos diferentes. Esta divisão interna não é apenas emocionalmente desgastante, mas também nos afasta de uma relação plena com Deus. A oposição entre servir a Deus e servir às riquezas é direta e clara. As riquezas podem se tornar um rival de Deus em termos de lealdade. O apego excessivo às riquezas é incompatível com um serviço total a Deus. Jesus nos adverte que as riquezas podem se tornar um Deus alternativo, um ídolo que compete pelo nosso coração e mente. A importância de ter prioridades espirituais claras não pode ser subestimada. Nossa lealdade principal deve estar direcionada para Deus. Priorizar a prosperidade material sobre nossa relação com Deus é uma tentação constante, mas Jesus nos adverte contra isso. As decisões que tomamos sobre a administração de nossas riquezas têm profundas implicações espirituais. Devemos ter cuidado para não permitir que o dinheiro se torne o centro de nossas vidas. Jesus também nos alerta sobre o perigo do afã pelas riquezas. A busca desmedida por segurança financeira pode se tornar um ídolo, distorcendo nossas prioridades espirituais. O foco excessivo no material pode nos levar a esquecer o que é verdadeiramente importante. Este ensinamento de Jesus nos convida a refletir profundamente sobre o papel do dinheiro em nossas vidas e a reavaliar nossas prioridades. Este versículo se conecta com muitos outros ensinamentos de Jesus sobre dinheiro e posses. Por exemplo, a parábola do rico insensato em Lucas 12, de 16 a 21, nos mostra as consequências de acumular riquezas sem considerar nossa relação com Deus.
Também, em Mateus 6, de 19 a 21, Jesus nos instrui a armazenar tesouros no céu, não na terra. Esses ensinamentos fazem parte de um tema mais amplo nos ensinamentos de Jesus, sublinhando a importância de colocar Deus em primeiro lugar em todos os aspectos de nossas vidas. Em resumo, Jesus nos desafia a examinar nossas próprias prioridades e lealdades. Nos convida a colocar Deus no centro de nossas vidas e a não permitir que as riquezas nos desviem do nosso verdadeiro propósito. Este é um chamado a viver com integridade e coerência, mantendo nossas prioridades espirituais claras e firmes. Então, enquanto reflete sobre essas palavras, pergunte a si mesmo: a quem você está realmente servindo? A Deus ou às riquezas? A resposta a essa pergunta determinará a direção da sua vida e sua relação com Deus. Número 17, Lucas, capítulo 12, versículo 48. E ao que muito se deu, muito se exigirá. Pense nisso. Já foi confiada a você uma tarefa importante, uma responsabilidade que você sabe que vem com grandes expectativas? Jesus nos ensina que a responsabilidade que temos é proporcional ao que nos foi dado ou confiado. Em Lucas 12:48, fica claro que ao que muito foi dado, muito será exigido. Isso não é apenas uma questão de receber bênçãos, mas de entender que a cada dom, talento ou recurso vem uma obrigação moral. Quando Jesus fala de exigirá, implica uma expectativa clara de desempenho ou resultados. Deus nos avalia de acordo com o que nos foi confiado, não apenas pelo que fazemos, mas pelo que fazemos com o que temos. Cada dom, cada talento é uma oportunidade para honrar a Deus e servir aos outros. Boa administração não é apenas uma opção, é uma responsabilidade. A administração das bênçãos é um dever fundamental. Jesus enfatiza que devemos ser administradores fiéis do que recebemos. Os dons e oportunidades não são posses absolutas nossas, são uma forma de confiança depositada em nós. Usar nossos recursos de maneira responsável e produtiva é uma forma de honrar a Deus. É uma expressão de gratidão e obediência. Não se trata apenas de desfrutar o que temos, mas de usá-lo para um propósito maior. Jesus também estabelece que quanto maior a confiança concedida, maior será a exigência. A frase "mais se pedirá" sugere que há um sistema de expectativas graduais. As posições de influência ou liderança acarretam uma maior responsabilidade. Se Deus nos deu muito, espera-se muito de nós. Isso não é para nos assustar, mas para nos motivar a crescer em nossas capacidades e responsabilidades. Esse princípio é perfeitamente ilustrado na parábola dos servos fiéis e infiéis. Aqui, Jesus destaca a importância da fidelidade e diligência no serviço. A administração doméstica é comparada com a administração espiritual, reforçando a ideia de que devemos ser fiéis em todas as nossas tarefas. Haverá uma prestação de contas pelo uso dos recursos confiados. Cada decisão que tomamos importa. Esse ensino também se alinha com outras parábolas, como a dos talentos em Mateus 25. Nesta parábola, enfatiza-se a importância de investir e fazer crescer os dons recebidos. Jesus é consistente em sua mensagem. Não se trata apenas de receber, mas de multiplicar o que nos foi dado. Cada talento e cada recurso são oportunidades para demonstrar nossa fidelidade e compromisso. Deus é justo e nos julga de maneira justa, considerando o que nos foi confiado. Haverá uma avaliação futura sobre como usamos nossos dons e oportunidades. A fidelidade no pouco nos leva a maiores responsabilidades. Jesus nos convida a refletir seriamente sobre como estamos usando nossos talentos e recursos. Estamos fazendo tudo o que é possível para honrar a Deus com o que recebemos? Em última instância, este versículo nos chama a uma maior responsabilidade e fidelidade. Nos desafia a ser bons administradores das bênçãos que recebemos. Quanto maior a bênção, maior a responsabilidade.
Este é um princípio que devemos carregar em nossos corações e refletir em nossas ações diárias. Assim, enquanto reflete sobre essas palavras, pergunte-se: como você está usando os dons e recursos que Deus lhe deu? Você está sendo fiel em sua administração? Lembre-se, cada dom é uma oportunidade para honrar a Deus e servir aos outros. Ao refletir sobre os ensinamentos de Jesus acerca da riqueza, nos deparamos com um desafio poderoso e transformador. A riqueza em si mesma não é condenada. No entanto, nossa atitude em relação a ela e o lugar que ocupa em nossas vidas são fundamentais. Jesus nos desafia a examinar nossas prioridades e a avaliar se nossas riquezas são um meio de servir aos outros e a Deus, ou se elas têm dominado nossa atenção e nosso coração. A mensagem é clara: não podemos servir a dois senhores. A lealdade dividida entre Deus e as riquezas é insustentável. Isso nos leva a perguntar: qual tesouro estamos acumulando? Está na terra, sujeito à degradação e à perda, ou no céu, onde nem a traça nem a ferrugem destroem? Essa reflexão deve nos levar a uma avaliação profunda de nossas vidas. Estamos investindo no eterno, no que não apenas perdura, mas também enriquece nosso espírito e nossa relação com Deus? Ou estamos presos na busca por satisfações temporais que nunca conseguem preencher o vazio espiritual? Convido você a considerar como os ensinamentos de Jesus sobre a riqueza podem transformar sua vida. Não se trata apenas de renunciar aos bens materiais, mas de reorientar nossa relação com eles, para que reflitam nossos valores mais profundos e nossa devoção a Deus. E agora, peço que não deixe essa mensagem ficar apenas aqui. Se este vídeo fez você pensar ou inspirou de alguma forma, compartilhe com outros. Inscreva-se no canal para mais reflexões que possam desafiar e enriquecer sua perspectiva. Você não está apenas ajudando a divulgar uma mensagem importante, mas também participando de uma comunidade que busca aprofundar sua compreensão e viver de maneira mais autêntica e alinhada com os princípios espirituais. Se você chegou ao final deste vídeo, você é uma pessoa dedicada e comprometida com o crescimento espiritual e a aproximação de Deus. O fato de você ter chegado até aqui demonstra sua determinação em absorver conhecimento e aplicá-lo em sua vida. Continue buscando sabedoria e trabalhando para fortalecer sua fé e sua relação com Deus. Lembre-se de que o aprendizado e a aproximação a Deus são uma jornada contínua e gratificante. Meus vídeos ajudam pessoas de todas as idades a se aproximarem de Deus, redescobrindo ensinamentos esquecidos e aprofundando-se na palavra divina. Comente: estou mais próximo de Deus, para nos informar que você chegou até aqui e que está nesse caminho de fé conosco.